Bom dia a todos os irmãos. Feliz sábado. Um prazer novamente estar aqui para dividir com os irmãos. Fui convidado para trazer uma mensagem a respeito da saúde. E nós teríamos hoje também, no final da tarde, no JA. Eu ia complementar a mensagem, mas infelizmente nós não vamos poder ter hoje, será adiado. Mas que Deus nos abençoe com essa mensagem que nós trazemos nesse momento. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, vamos fazer uma oração nossa. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos por isso nos nossa coração. Peço que o Senhor venha estar abrindo nossa mente nesse momento, para que a tua palavra que foi revelada aqui, Pai, possa trazer transformação na nossa vida. O Senhor seja de uma maneira especial, com todos que estão presentes, que aparecer, que o Senhor esteja lá fortificando a fé de cada um no que eles tiverem necessidade, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e permaneça conosco, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que estejam abrindo a Bíblia, em 1 Coríntios 6, verso 19 e o verso 20. Todos encontraram? Vamos ver essa leitura, então. A partir do verso 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui a mensagem já inicia dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós não somos donos de nós mesmos. Então, nós temos dono, o nosso Senhor, é Jesus. E o verso 20 enfatiza que nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. E como nós podemos atribuir essa mensagem a respeito da saúde? Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, o modo pelo qual nós cuidamos do nosso corpo, nos dará disposição, vigor, para que nós venhamos apresentar os frutos do Espírito para esse mundo que, infelizmente, não conhece a Deus. As pessoas estão perdidas nos seus pecados, as pessoas se destroem a cada dia mais. Nós conhecemos a Deus, conhecemos uma mensagem de transformação e nós precisamos levar essa mensagem para essas pessoas. Só que nós temos que estar preparados, tanto o conhecimento da palavra, o alimento espiritual, também a nossa alimentação física, ela também tem que estar em dia, porque nós precisamos ter saúde para pregar essa mensagem. Peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 ao verso 5. Todos encontraram? E dar essa leitura. A partir do verso 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. A partir do verso 4 vai falando que cada um saiba possuir ou dominar o próprio corpo, ter fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, conduzir o seu corpo conforme a vontade de Deus, e não se entregando às paixões da carne, ou os desejos da natureza humana que está corrompida. Então, de que forma nós podemos conservar o nosso corpo, guardar o nosso corpo, a nossa mente, para fazer a vontade de Deus? Como nós podemos nos livrar das impurezas que contaminam o corpo e nos apresentarmos puros para a obra de Deus? Nós devemos cuidar da nossa mente e do nosso corpo também através da alimentação. Alimentos, eles, infelizmente, destroem a nossa capacidade de ter um bom raciocínio. E também alimentos, eles debilitam o nosso corpo. Então, se nós estamos nos alimentando de forma prejudicial, como nós poderemos ter uma mente lúcida para compreender a palavra de Deus? Como nós poderemos ter um corpo com vigor, um corpo disposto a ir aonde Deus mandar? Então, você vê que é necessário que nós estejamos cuidando do nosso corpo para que nós estejamos preparados, fortificados para fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é realizada por nossa própria força, mas é necessário que nós façamos a nossa parte para que o Espírito Santo, através de nós, venha converter o coração de outras pessoas. Mas, infelizmente, muitas pessoas acham que não precisam cuidar do corpo, não precisam cuidar da mente. E, com isso, elas muitas vezes não têm disposição para ir pregar o Evangelho, ou pregam com uma aparência abatida. E aí as pessoas vão olhar para você, elas vão olhar para nós e vão imaginar: esse é um filho de Deus que recebe o poder de Deus, que anda abatido, que anda indisposto, que não tem vontade de fazer as coisas. Quando aparece um projeto missionário, as pessoas muitas vezes, eu não vou porque eu não tô disposto. Muitas vezes, enfermidades que poderiam ser evitadas se nós cuidássemos melhor do nosso corpo. Se nós cuidássemos melhor, essas enfermidades não nos atrapalhariam de estar exercendo a obra, não nos atrapalhariam de estar indo para o campo missionário e trazer a salvação, levar a salvação também a outras pessoas. No livro Conselho sobre o Regime Alimentar, há um texto que Ellen White ela comenta de uma forma bem dura até, que quando nós não cuidamos do nosso corpo, nós estamos impedindo, muitas vezes, que outras pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Porque nós estamos sendo impedidos de ir para a missão e levar o evangelho a pessoas que ainda não conhecem, sendo que isso poderia ser evitado, está sendo impedido, se nós cuidássemos um pouco melhor da nossa alimentação, cuidássemos um pouco melhor da nossa mente. O que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, essas coisas mexem com a nossa mente, mexem com a nossa espiritualidade, e nos debilita para um trabalho que é santo. E dessa forma, nós não conseguimos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, perfeito e agradável, segundo a vontade de Deus. Porque, infelizmente, o nosso corpo está sendo um sacrifício debilitado, um sacrifício manchado. E nós precisamos apresentar a nossa aparência, não a aparência física para atrair o mundo por nós, mas uma aparência não debilitada por doenças, mas aparência saudável. Isso não é difícil que nós fazemos. Algo simples como uma boa alimentação, boa higiene, a prática de exercício físico, essas coisas nos ajudam a apresentar para o mundo que nós somos diferentes. Esses irmãos abram em Filipenses 4, verso 8 e verso 9.
E aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8 e verso 9, vem nos mostrando também um outro método pelo qual nós podemos cuidar da nossa mente. A partir do verso 8 está assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E essa é uma maneira que nós temos também de cuidar da nossa mente, porque a nossa mente vai ditar o que o nosso corpo irá fazer. Aquilo que nós pensamos é aquilo que o nosso corpo vai reagir. Então, o que nós estamos pensando? O que nós temos ocupado no nosso pensamento? São com as coisas puras? As coisas que são de boa fama? Coisas respeitáveis? Coisas que agradam a Deus? Ou nós estamos alimentando a nossa mente com o conteúdo que o mundo oferece? Um conteúdo que vai distorcer as nossas percepções, que nos vai tirar a lucidez e a clareza da palavra de Deus para o nosso entendimento. Então, são coisas, detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença. Muitas vezes nós deixamos que isso ocupe o nosso tempo, estar estudando a palavra de Deus, assistindo filmes, assistindo a séries, a conteúdos que não edificam, mas o nosso pensamento deve ser em coisas que estão no alto, as coisas que vêm do céu. O verso 9 diz: o que também aprendestes de mim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E se nós mudássemos o autor dessa frase? Se colocássemos agora, eu e você, dizendo isso para as pessoas, pregando essa mensagem: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Será que se as pessoas praticassem o que elas veem em nós, o que elas ouvem de nós, o Deus da paz seria com elas? Ou a ira de Deus seria com elas? O que nós temos apresentado para as pessoas? E não só no meio dos irmãos da igreja, mas para o mundo. A palavra deve ser levada àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Mas, muitas vezes, quando nós não estamos em meio a outros cristãos, em meio às pessoas do mundo, a nossa atitude é diferente. E nós não apresentamos as virtudes de Cristo. Nós apresentamos o que o mundo pede. E aqui está dizendo: o que ouvistes e viste em mim, isso praticai. Será que se as pessoas praticassem aquilo que elas ouvem e veem em mim, em você, será que isso agradaria a Deus? Essa é uma pergunta retórica, é para nós pararmos para pensar e refletirmos. O que eu tenho apresentado para o mundo? São as coisas puras, as coisas edificantes, ou são as coisas manchadas pelo pecado, as coisas do mundo? Vamos para 1 Tessalonicenses 4, verso 7 e o verso 8. E aqui vem dizendo, a partir do verso 7: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarde, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos deu o seu Espírito Santo. Então, quando nós rejeitamos o conselho sobre o regime alimentar, quando nós rejeitamos os conselhos sobre o cuidado do nosso corpo, com a prática do exercício físico, essas coisas, nós não estamos rejeitando homens que estão trazendo essa mensagem. Nós estamos rejeitando o próprio Deus, pois foi Deus quem revelou essa mensagem para que o ser humano pudesse estar preparado para a missão, para que o ser humano tivesse disposição para enfrentar a obra. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Se nós não soubermos discernir qual lado nós estamos, nós não soubermos discernir o que é correto e o que é errado, infelizmente nós estaremos perdidos. Deus, ele nos dá essa mensagem, uma mensagem, uma verdade presente para o nosso tempo. O conselho sobre o regime alimentar, a mensagem da saúde. Muitas pessoas têm negligenciado, tem sido motivo de debate entre os próprios cristãos que
professam crer no espírito de profecia. E isso é um problema muito grande, porque, na verdade, ela é uma mensagem para nos trazer riqueza espiritual, para nos trazer vigor, para nos trazer força, para nos ajudar a compreender melhor, ter mais clareza a respeito da palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitos têm rejeitado. E o meu apelo hoje é para que os irmãos venham estar se dedicando cada vez mais ao estudo da mensagem da saúde, para que ela venha fazer uma transformação em sua vida. Há alimentos que nos prejudicam, pode parecer que não muitas vezes, mas nos prejudicam. Seja a curto ou a longo prazo, eles nos trazem prejuízo. Mas também há alimentação que ela nos trazem benefícios. Muitas vezes a curto prazo, muitas vezes também ela pode demorar um pouco mais para se desenvolver em nossa vida, que é a longo prazo. O regime alimentar é um processo de santificação. Nós devemos pôr em prática, passo a passo. Nós devemos estudar a respeito, conhecer essa mensagem. Isso vai fazer transformação em nossa vida. Só que muitas vezes as pessoas também imaginam, porque eu não estou conseguindo aplicar essa mensagem em minha vida da forma que eu queria, porque muitas vezes nós queremos para hoje, nós queremos de imediato a transformação. E ela é um processo, e ela dura a vida toda. Nós vamos crescendo em graça, vamos crescendo em conhecimento. E a partir do momento que a gente vai crescendo cada vez mais, o Espírito Santo vai derramando uma porção maior para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Mas é necessário que nós tenhamos conhecimento dessa mensagem. É necessário que nós dediquemos tempo para estudar esses conselhos e pôr em prática em nossa vida. Muitas vezes também há pessoas que se frustram por não conseguir aplicar o regime em seus lares. Mas o Espírito de Profecia, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, Ellen White ainda também menciona: ainda que você não consiga implantar o regime em seu lar, não deixe de pregar para outras pessoas. Porque o Evangelho é para todos. A mensagem da salvação e transformação é para todas as pessoas. Ainda que nós não venhamos conseguir implantar em nossos lares, muitas vezes para outras pessoas vai ser mais fácil. Muitas vezes você tem a dificuldade de abandonar um alimento que te é prejudicial. Talvez para outra pessoa seja mais fácil. Talvez você queira abandonar um alimento ou uma bebida e você achar, mas para mim é muito difícil, parece impossível. Nós devemos lembrar que nós servimos ao Deus do impossível. Amém? Nós devemos lembrar que essa mensagem não é só para nós, não é só para nosso benefício próprio, mas para todos aqueles que aceitaram. Nós conhecemos essa mensagem, ela também faz parte da Boa Nova, ela também faz parte do Evangelho da Salvação. Deus não quer um povo que esteja enfermo, ele não quer que o seu povo esteja enfermo, ele quer evitar que as pessoas adquiram doenças, e com isso ele dá a sua mensagem para que nós venhamos poder cuidar melhor do nosso corpo, para que nós não venhamos ter esse sofrimento. É um sofrimento que Cristo ele quer aliviar para nós, mas muitas vezes nós mesmos somos quem colocamos esse fardo em nossa vida. Nós queremos experimentar coisas que nós sabemos que fazem mal, ou não queremos abandonar coisas que fazem mal, porque o sabor daquilo é agradável. Ela ainda comenta também a respeito do apetite incontrolado. Nós devemos educar o nosso apetite. Nós devemos reeducá-lo, porque nós aprendemos a comer coisas a distinguir um alimento, se ele é bom para nós ou não, apenas pelo sabor, mas não pelos seus nutrientes que nos trazem vigor, que nos ajudam a pregar com mais lucidez a palavra de Deus. Nós devemos colocar tudo isso à mesa e selecionar o que realmente faz a diferença para mim, o que realmente é importante para mim, o sabor de um alimento ou o nutriente que ele pode me oferecer. E isso, muitas vezes, muitas pessoas têm negligenciado. Mas, novamente, aqui eu digo, rogo ao Espírito Santo que dê força a cada um. Que dê força para que, em seu lar, você possa fazer diferente. Para que você possa pregar essa mensagem para as pessoas, ainda que seja difícil para você. É o Espírito Santo que irá converter as outras pessoas. Nós temos que lembrar que não somos nós que fazemos a obra da transformação. Nós pregamos a mensagem, mas é o Espírito Santo quem converte os corações. É Ele quem converte o apetite incontrolado e dá o poder da pessoa controlar o seu apetite, abandonar aquilo que é prejudicial e adquirir na sua vida aquilo que traz benefício. Mas nós precisamos, como eu já disse, conhecer essa mensagem e pregá-la. Aqui eu coloquei um hino inicial que conta a minha história de Cristo.
Como eu posso contar com emoção, como diz a letra, como posso contar com emoção a história de Cristo com o corpo debilitado? Como que eu posso contar com emoção a história de Cristo com um espírito abatido, com um semblante de tristeza, de fraqueza? Nós precisamos apresentar essa mensagem com vigor. Nós precisamos mostrar para as pessoas esse vigor em nossa vida. A palavra diz que obediência se ensina por preceito e exemplo. Então, nós devemos mostrar os preceitos que ensinam que essa mensagem da saúde é importante, os benefícios que ela traz, mas também precisamos dar o exemplo, não só pregar para as outras pessoas. Essa mensagem da saúde pode te trazer força, ela vai te ajudar, vai evitar doenças, mas eu mesmo não evito. Eu não permito que ela transforme a minha vida. E como as pessoas vão ler isso em nós? Elas vão ler da seguinte forma: se não transformou a sua vida, você que conhece, por que vai transformar a minha? Percebe? E fica difícil de nós pregarmos com eficiência se nós não dermos o exemplo. Então, que os irmãos possam colocar em prática esses conselhos, porque é uma forma que Cristo tem ajudado para que o nosso fardo seja mais leve. Ele diz que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Satanás tenta, com as suas artimanhas, deixar isso mais pesado. Ele apresenta alimentos que enchem os nossos olhos, que trazem, dá vontade de comer, dá vontade de beber as coisas que o mundo, como disse alguns textos aqui que eu li, e o mundo que não conhece a Deus admira e tem isso como algo bom. Só que nós conhecemos os seus efeitos. Muitas vezes, eu vejo até pessoas do mundo se empenhando mais em cuidar do próprio corpo, em cuidar da própria mente, praticando mais exercício físico, do que muitas vezes os irmãos. E muitas vezes eu me coloco também, porque eu também sou falho. Eu também preciso melhorar. Mas isso é um processo que a gente vai fazer a cada dia. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não esteja conseguindo hoje, não desista. Porque a nossa coroa, o nosso prêmio, ele é muito mais valioso do que o deles. A inacessível coroa de glória é muito mais valiosa do que a coroa incorruptível que eles estão buscando. O nosso propósito, o nosso motivo é muito maior do que o deles. Porque eles têm mais ânimo, mais disposição para fazer do que nós. Mas uma pergunta retórica, é o que nós devemos nos perguntar: por quê? Nós não estamos colocando em prática isso, sendo que é algo para Deus, um Deus santo, que não poupou sua própria vida para nos salvar, e pessoas estão tendo mais disposição para fazer isso, para simplesmente, muitas vezes, se mostrar como um troféu, apresentar o vosso corpo para as outras pessoas se exibir, muitas vezes, ou apenas por esporte. É mais valioso o esporte ou a salvação? São coisas pequenas, detalhes pequenos que nós formos fazer uma comparação, nós estamos perdendo muito, porque nós sabemos que o nosso motivo é maior, a, a coroa que nós temos para receber é maior, só que o nosso desempenho ele é muito menor. E isso, para o mundo, não faz sentido. Muitas vezes eles olham, e como uma frase que eu vi uma vez, não me lembro ao certo como ela me dizia, mas era mais ou menos assim, que muitas vezes o ateu, ele se torna um ateu pelo mau exemplo do cristão. Então, muitas vezes você prega sobre o regime alimentar, só que você não se esforça para pôr em prática em sua vida. Como que as pessoas vão olhar e vão querer adquirir o mesmo método para a vida delas? Como que elas vão olhar? Isso realmente é bom. Isso realmente traz transformação. Nós sabemos que a palavra de Deus tem esse poder. Os conselhos divinos, eles trazem de fato transformação. Mas se nós não apresentarmos os efeitos disso, as pessoas não vão ver. Se as pessoas não virem a diferença em nós, elas também não vão vir. Elas vão olhar e vão falar: qual a diferença de vocês para mim? Nós temos que ter algo especial para oferecer. Nós temos que ter algo diferente para oferecer. Se não, para que nós estamos pregando? Para que nós estamos vindo à igreja? Para que nós estamos lendo a Bíblia? O que não deve acontecer simplesmente uma leitura, mas deve haver um estudo. A palavra diz para nós examinarmos. É diferente eu fazer uma leitura de um exame. Então, os efeitos de um exame, eu posso ver aquilo que realmente necessita ser transformado.
aquilo que necessita ser curado. E quando nós entendemos, examinando as Escrituras, nós entendemos as enfermidades que nós temos, as necessidades que nós temos de mudança, muitas vezes nós rejeitamos a cura. Muitas vezes rejeitamos os conselhos que estão na Bíblia sobre a alimentação, nós rejeitamos os conselhos que estão no Espírito de Profecia sobre a alimentação, e isso, infelizmente, não transforma a nossa vida. Tem poder para transformar? Há poder para transformar. Há poder para nos dar força, nos dar vigor. Mas, infelizmente, nós estamos rejeitando. Como diz Ellen White também, no Espírito de Profecia, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, nós estamos tropeçando nas bênçãos que Deus tem colocado à nossa disposição para nos ajudar a alcançar o prêmio que Ele nos reservou para cada um de nós. Então, que nós possamos observar e estudar esses conselhos e pôr em prática em nossa vida. E não mais tropeçar nas bênçãos, mas colhê-la com todo amor e carinho e pôr em prática em nossa vida, para que nós possamos sofrer uma transformação completa que vem da parte de Deus. Amém?